Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor? Amém. Quem tem a paz? Nossa, mas está fraco. Quem tem a paz? E isso temos que declarar, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é a minha paz e a tua paz. É muito bom, irmãos, estar aqui em família, estar aqui com vocês. É muito bom este momento de culto, de adoração ao Senhor, de estar louvando ao Senhor, de receber mais de Deus. O Senhor tem falado conosco aqui por meio dos louvores, do primeiro louvor. Deus falou muito ao nosso coração que, independente da circunstância, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa bandeira e sempre há uma saída para quem está em Cristo Jesus. Amém? Então é muito bom estar aqui porque Jesus, Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Essa porta é o nosso coração. É o meu coração, é o teu coração, ele está batendo. Ele está batendo porque ele quer entrar. Talvez a gente deixe ele ainda um pouco fechado por causa de problemas ou situações que se levantam e toma conta da nossa mente com as nossas preocupações, mas ele está aqui e está batendo. Ele está batendo porque ele quer entrar e ele quer nos ensinar a ter uma intimidade com Ele, a ter uma relação com Ele. Então, Ele está batendo e Ele quer entrar no meu coração por total e no seu coração. Ele quer o nosso coração por completo. Porque se assim a gente permitir Ele entrar, a gente vai ser feliz. Amém? Porque no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer é na lei do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, aprendendo da palavra dele. Ele está nos ensinando. Por isso que ele fala: eu estou à porta, eu quero te ensinar, eu quero cear com você, eu quero que você aprenda as minhas verdades, eu quero que você viva a minha verdade, para que você tenha uma vida em abundância, uma vida cheia da graça, da misericórdia, do renovo dele. Amém, irmãos? E a palavra que o Senhor traz ao nosso coração é Efésios capítulo 1, no qual Ele vai ministrar no meu coração e no teu coração as verdades que Ele quer nos ensinar, no qual Ele está à porta batendo e Ele quer estar conosco, conversando conosco, edificando o nosso coração, nos ensinando das suas verdades para que a gente tenha uma vida completa diante dele. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. O 2, alguém pode ler, por favor? O 3. Quatro. 5. 6. 7.
e o 7. Amém, irmãos. Podeis assentar. Igreja do Senhor, Jesus, ele está nos ensinando nesta palavra, através da vida de Paulo. Então, Paulo escreve essa carta e ele diz aos irmãos de Efésios, dizendo que ele é apóstolo por vontade de Deus, que ele é um servo de Deus, não é pelos títulos que ele conquistou, ou porque ele é um homem inteligente, ou porque ele fez vários cursos, mas ele é um apóstolo porque é vontade do Pai. Amém? Se você está aqui nesta noite, é por vontade de Deus. Ele trouxe você até aqui. Então, Paulo reconhece que não é pelos méritos dele, não é porque ele fala várias línguas, porque ele é um homem muito importante, não. Mas é pela vontade de Deus. Então ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Então Paulo ele tem essa convicção no coração dele, que ele é um apóstolo porque Deus o chamou, Deus o escolheu. E se ele trabalha no reino de Deus, é porque Deus está conduzindo a vida dele, é pela vontade de Deus, é Deus que está usando, não é pelo que ele é ou pelo que ele conquistou, mas é pelo poder de Deus. Amém? Então, Paulo ele escreve e diz assim, e aqui então tem essa palavra, essas verdades no qual Jesus está nos ensinando, porque ele fala que ele está à porta e bate, né? Ele quer entrar. Então, ele quer mostrar para mim e para você que tem verdades na nossa vida, que é para a gente viver nessa terra. Não é para a gente achar que nós estamos só, que não somos nada. Não, mas que ele tem uma palavra para nós. Ele tem uma palavra aqui nesta noite para que nós possa deixar em nosso coração e deixar florescer e viver a partir desta verdade, a partir desta palavra que Jesus tem para nós. Então, ele fala aqui que você é filho. Amém, irmãos? E ele fala que você é abençoado. No versículo 3 diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com toda sorte, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Então, você é uma pessoa, o que, irmãos? É o quê? Abençoado. Por quê? Porque Deus já te abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênção. Então, você é abençoado. Então, não é porque você passa por uma frustração, um problema, uma prova, que você não é abençoado. Não, a palavra diz, bendito Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, Paulo ele tinha essa convicção que ele era abençoado. E é isso que Jesus, quando ele fala que ele está à porta, que ele quer entrar, que ele quer cear, fazer morada em nosso coração, é que ele quer que a gente entenda que eu e você, nós já somos abençoados nele, por meio dele. Então, o nosso Pai já nos deu a bênção, e é com toda sorte de bênção. Não é uma bênção, mas é toda sorte de bênção. Amém, irmãos? Então, ele diz que nós somos abençoados. E se você passa por qualquer situação, lembre-se que Deus está com você. Não é porque você passa por uma prova que você não é abençoado. Não. Rejeita, recusa qualquer palavra ao contrário. Creia que você é abençoado. Às vezes escutamos vozes ou pessoas, talvez um pai, uma mãe,
que diz para um filho: você não é nada, você não sabe nada, você não vai ser nada na vida. Não. Deus diz aqui que nós somos abençoados. Então, recusa qualquer palavra, ao contrário, rejeita. Creia que você é abençoado, que Deus já te abençoou. Por isso que Ele quer entrar, Ele quer que a gente aprenda, que a gente creia, que a gente entenda que nós já somos abençoados e com todas as sortes de bênção. Não é uma bênção ou duas bênçãos, mas é com toda a sorte de bênção. E no verso 4, tem mais uma verdade para nós, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, você tem um chamado para ser santo, para ser irrepreensível diante dele em amor. Nós temos um chamado, e esse chamado é para viver da forma que Deus quer. É para viver do jeito que Deus quer. Por isso que Ele fica batendo. Eu estou batendo, eu quero entrar. Eu quero que você entenda. Que eu quero que você viva do meu jeito, conforme a minha palavra. Conforme a minha palavra ensina. Então, é para viver do jeito dEle, do jeito que agrada a Ele. Não da forma que o mundo vive, mas da forma que agrada ao Pai. E como viver? É meditando na palavra, como diz no Salmo 1, que a gente leu, né? Que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer é na lei do Senhor. Então, esse homem é feliz, porque ele medita na palavra de dia e de noite. Porque ele é santo, ele é separado, ele é irrepreensível, ele ama o Pai, ele obedece ao Pai, ele agrada ao Pai, ele busca as coisas que é do Pai. Então, você tem um chamado para viver não da forma que o mundo oferece, não comendo os pratos que o mundo oferece, mas comendo a palavra de Deus. Por isso que Ele quer cear, Ele quer entrar em nosso coração, Ele quer ter esse relacionamento, para que a gente entenda, aprenda e possa crescer nele, em amor, tendo essa convicção que nós temos um chamado para ser o quê? Santo, santo, santo. Amém? Separados, é separado das coisas do mundo e agradando ao Pai. E o próximo versículo tem mais uma verdade para nós, que o 5, que diz assim: nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a palavra diz que você é? Quem é filho? Quem tem um pai aqui? Quem tem uma família espiritual aqui? Amém. Quem tem uma direção na vida aqui? Você tem uma direção, é a palavra de Deus. Você tem vida eterna, você tem um Pai celestial. Talvez você não teve um pai aqui na terra, você é órfão, mas a palavra está dizendo que você tem um pai, você tem uma família espiritual, você tem esse Pai celestial, você não está só. Não deixa o inimigo soprar mentiras na sua mente, não. Recusa qualquer palavra, você tem um Pai. E Ele não te deixou só, porque por meio de Jesus Ele nos reconciliou com o Pai. Por meio de Jesus nós fomos adotados por Deus. Então nós temos um Pai, nós somos filhos de Deus. Amém? O inimigo, ele está o tempo todo, irmãos, tentando as pessoas no mundo inteiro. E ele tentou Jesus também. Ele falou: se tu és realmente o Filho de Deus, então faça assim. Então, por isso que Jesus, ele quer entrar no nosso coração, para que a gente ouça só a palavra dele, só os ensinamentos dele, para que a gente tenha essa convicção de filho, porque a morte dele na cruz foi para que a gente fosse reconciliado ao Pai,
para que nós fôssemos feitos, chamados filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, recusa qualquer palavra, qualquer pensamento do inimigo, porque o tempo todo ele quer ceifar vidas, mas você tem uma palavra nesta noite, esta palavra é que você é filho de Deus. Você foi reconciliado por meio de Jesus Cristo ao nosso Pai. Amém? No próximo versículo 6 diz: para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então você tem um propósito. Você não caiu aqui nesta terra por acaso, mas tem um propósito na tua vida. E esse propósito é para você viver para a glória de Deus. Para você servir a Deus. Para mim, você amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós temos um propósito na terra. É para louvor da glória do Pai. É para glorificar o nome dEle. É para vir à igreja, para louvar, para adorar, para servir ao Senhor em todos os lugares. O nosso testemunho seja para o louvor da glória de Deus. Em todo o tempo. Então, você tem um propósito nessa vida. Você não nasceu aqui por acaso, não caiu assim nesse mundo porque alguém, ou foi um acidente. Não. Você é escolhido de Deus. Ele te abençoou com toda sorte de bênção. Ele te chamou. Ele te fez filho. E você tem um propósito. Você tem um propósito. Você tem um propósito na tua vida, que é para louvor da glória de Deus. Tudo que você faça, observe se está glorificando a Deus. Se estiver glorificando ao Pai, você está cumprindo o seu propósito. Amém? E no verso 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então, aqui tem mais uma verdade, mais um ensinamento para nós. Que Ele nos perdoou de todo pecado. Se você está em Cristo, se você recebeu Jesus, você tem o perdão de todos os pecados. Se alguma coisa que você fez, fica lembrando, remoendo, não. Lembra, Ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E se a gente confessa, peça perdão a Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Então, não há acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, que você tenha essa palavra no teu coração, que você deixe essa palavra trabalhar dentro de você, porque são os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, porque é o que Ele diz: eis que estou à porta e bato. E o que é? É deixar Ele entrar, é a gente ouvir a palavra, é a gente meditar na palavra, é a gente deixar a palavra gerar em nós frutos de arrependimentos, frutos de convicção que somos filhos, frutos de saber que somos chamados por Ele, fruto de saber que nós temos um propósito. É isso que a campanha nos diz. Eis que estou à porta e bato. Então, que nós possamos aprender, entender, todos os dias, que Ele está conosco. E não importa a situação, não importa a luta ou a prova. Você é filho, você é abençoado, você é chamado e você tem um propósito. Amém? Lembra de Pedro, irmãos? Pedro, ele trabalhou a noite inteira. Ele tinha conhecimento ali do seu trabalho. Ele pescou a noite inteira. Ele precisava de ter o seu salário. Mas diz a palavra que chega pela manhã, ele não pegou nenhum peixe. Então, o que a palavra nos ensina aqui? Que não é pelos nossos méritos, não é pelo que eu faço, não é porque eu sou alguma coisa, não.
que tudo que o Senhor nos dá é pela graça, é pela vontade do Pai, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele fala que nós somos abençoados. Ele já nos abençoou em Cristo Jesus. Ele nos fez filho. Ele nos deu um chamado, um propósito, e Ele perdoou todos os nossos pecados. Não é pelos nossos méritos, não. Pedro trabalhou a noite inteira, ele conhecia, ele era profissional, ele tinha entendimento, mas não pegou nenhum peixe. Por quê? Não era pelos méritos dele, aquela noite. Porque ele tinha entendimento do mar, ele tinha conhecimento. É por isso que Paulo fala, eu sou apóstolo, não é porque eu sou alguém importante, não, mas é pela vontade de Deus. Mas, de repente, Pedro, quando retorna ali para a praia, ele encontra com quem? Ele encontra com quem? Com quem que Pedro encontra? Com quem, irmãos? E onde Jesus está? Está aqui. E Ele está batendo na minha porta e na tua porta. Ele está aqui. Ele está batendo. Ele quer entrar. Ele quer fazer morada. Ele quer agir. Ele quer transformar nosso coração. Ele quer fazer com que a gente entenda que somos filhos, somos abençoados. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. E que nós temos propósito. E de repente Pedro, irmãos, com todo o conhecimento, com todo o curso que ele tinha, nenhum peixe. Mas, de repente, ele encontra Jesus como eu e você estamos aqui, e Jesus está aqui conosco. E aí Jesus dá uma palavra para Pedro, e Ele está dando uma palavra para nós nesta noite. Que Ele te fez filho, que Ele já perdoou todos os teus pecados. Se você entregou sua vida a Ele, se você aceitou Jesus, os seus pecados são perdoados nele. E não há nada que possa mudar isso, irmãos, a não ser que você deixe Jesus, que você abandone Jesus. Mas se você está em Cristo, se você tem Jesus, os seus pecados são perdoados. Amém? Então, olha as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Olha o que você pode alcançar, o que Ele está nos ensinando. As vitórias que você pode ter em tudo, porque é toda sorte de bênção. E Ele fala que Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Então, não é olhar para as circunstâncias ou as aflições, não, mas é olhar para Ele. Olhar para Ele, porque você já tem a bênção dEle, você tem o perdão dEle. Você é filho, você tem um pai, que é o nosso Pai Celestial. Você tem uma família aqui, espiritual. Então, Pedro, ele recebe aquela palavra de Jesus. Pedro está cansado, fadigado, frustrado, porque conhece o mar, ele sabe que ele tem condições de pescar, porque é a profissão dele. Mas aí Pedro encontra Jesus, e a palavra de Jesus para Pedro é: lança a rede no mais profundo. E Pedro, então, ele olha para Jesus, ele diz o quê? Mestre, ele conta a sua história. Mas só que ele não para na sua história. E tomara que hoje eu e você, a gente não para na nossa história, mas que a gente viva o novo do Senhor a partir desta palavra, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Foi Jesus que conquistou a nossa vitória na cruz. E Pedro, então, ele começa a contar a história, e ele para e ele fala: mestre, ele poderia não ir, ele poderia não obedecer, mas ele fala o quê? Sobre a tua palavra eu vou. Então, que nesta noite, sobre a palavra do Senhor, você possa continuar na fé e ir em frente, e crendo que a vitória é certa no nome de Jesus, porque você já é abençoado com toda a sorte de bênção. Você é filho, você é chamado, você tem perdão de todos os teus pecados.
E é isso que Jesus está nos ensinando, e Ele quer que a gente se apega na palavra dEle, mas que a gente não dê ouvido aos pensamentos negativos que pessoas falam, mas que a gente dê ouvido e que a gente aprenda com Ele, com a palavra dEle, porque é a palavra dEle que dá vida, que dá ressurreição, que levanta, que nos faz andar. É a palavra dEle que nos leva à vida eterna. E aí Pedro, então, quando retorna da segunda vez, ele vem com muitos peixes. Porque Pedro foi sobre a palavra de Jesus, porque Pedro ouviu Jesus, Pedro abriu o seu coração e deixou ele entrar e fazer morada. Não foi mais na vontade de Pedro, no conhecimento de Pedro, mas foi na palavra de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E vou cear com você. Pedro abriu o coração e deu ouvido à palavra de Jesus. E foi sobre a palavra, irmãos. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Abre o coração e deixa eu fazer o novo na tua vida. Eu tenho uma novidade de vida para você. Porque você é meu filho. Jesus nos reconciliou com o Pai. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Coisa maravilhosa é ser, sabe, filho. Como é maravilhoso você entender